Muito bom dia, seja bem-vindo à primeira edição da Liga Now. No dia de hoje, João Noronha Lopes revelou à CMTV os rendimentos desde 2017. Este é um dos grandes temas em destaque. O candidato diz que vive confortavelmente e que isso se deve ao seu grande trabalho como gestor ao longo dos anos. Noronha Lopes revelou algumas empresas com as quais trabalhou nos últimos anos e que são exemplos de sucesso no mercado. O candidato às eleições presidenciais do Benfica disse ainda que saiu de alguns projetos com os quais não se identificava e que tem independência financeira para isso. Falou detalhadamente da empresa Vira Frangos e da empresa britânica de crepes, depois da polémica sobre o prejuízo dos negócios. Noronha Lopes considera que Rui Costa foi quem iniciou uma campanha de ataques pessoais. O candidato à presidência do Benfica deixou ainda subentendido que o atual presidente está a tentar minar a sua campanha. Cerca de 23 milhões de euros. Este é um assunto. Desde 2017 acumulou 17 milhões de euros. 23 milhões de euros. A verdade é que João Noronha Lopes revelou que teve rendimentos de mais de 23 milhões de euros desde 2017. O candidato à presidência do Benfica mostrou detalhadamente todos os documentos em entrevista à CMTV. Quis reafirmar a transparência que tem a sua candidatura à presidência do Benfica. Noronha referiu que não precisa de dinheiro e que vive confortavelmente. Diz que se for eleito presidente não vai prescindir de receber um salário. Realça que essa opção se deve a uma questão de princípios e de transparência. Para tal, Noronha Lopes revelou que vai criar um portal da transparência no Benfica. Porque eu não estou preocupado com os resultados da auditoria. Rui Costa disse que é o alvo a bater nas eleições do Benfica. É esta a resposta a João Noronha Lopes, que acusa candidatos de fazerem uma campanha suja. Numa ação de campanha na casa do Benfica, em Algueirão Bem Martins, Rui Costa foi recebido com fogo de artifício. O presidente do Benfica cantou o hino do clube em conjunto com os adeptos que o esperaram. Rui Costa referiu que o Benfica merece que o ato eleitoral decorra com dignidade. Referiu ainda que a sua candidatura é pela honestidade e também pelo amor ao Benfica. Rui Costa referiu que não é ele que tem falado dos outros candidatos, mas sim o contrário. Disse mesmo ser um absurdo estar a falar-se de uma coisa dessas, quando todos os dias a única coisa que se ouve das outras candidaturas é o Rui Costa aquilo, o Rui Costa ir. Luís Filipe Vieira diz ter a certeza de que será tetracampeão no Benfica com o treinador que escolher. Em entrevista ao podcast Final Cut, o candidato à presidência do Benfica diz que há de chegar o dia em que José Mourinho vai sair do Benfica, uma vez que não acredita que fique 4 anos no clube e que nessa altura quer ter um treinador que escolher. Ou seja, Vieira dá a garantia de que o treinador que escolher para suceder a José Mourinho vai ser capaz de conquistar o tetracampeonato. Ainda assim, Vieira diz que não há qualquer problema se José Mourinho quiser ficar no Benfica e que ele próprio já o tentou contratar. Vamos a mais declarações de Luís Filipe Vieira, que diz que se chegar a presidente do Benfica, Pedro Proença nunca mais vai ter descanso. Neste mesmo podcast, o candidato à presidência do Clube da Luz deixou duras críticas ao dirigente da Federação, ao dizer que é demais o que tem feito ao Benfica. Luís Filipe Vieira condena também o comportamento de Rui Costa, acusando-o de não defender os interesses do clube. Diz mesmo, e agora vou citar, nunca foi líder nem nunca será. O candidato à presidência do Benfica revela ainda que vê com muita apreensão o futuro do clube e que a candidatura que vai liderar tem como principal objetivo unir e não dividir. Mas a verdade também é que José Mourinho já conquistou o plantel do Benfica. Segundo o jornal A Bola, os jogadores do clube estão muito satisfeitos com as primeiras semanas de trabalho com o novo treinador. Os métodos, o relacionamento ou, por exemplo, a preparação dos jogos têm agradado bastante, tanto ao plantel como à estrutura do futebol profissional. José Mourinho até tem dormido várias vezes no Seixal, estando inteiramente comprometido com o projeto.
Apesar de ainda não estar a ter os efeitos visíveis desejados, a direção liderada por Rui Costa reconhece o trabalho feito e diz que acredita que o Benfica vai conseguir elevar o nível das exibições e conseguir bons resultados. Manu está mais perto de regressar à competição. Segundo o jornal Record, o médio está a entrar na última fase de recuperação da grave lesão no joelho esquerdo e, ao que tudo indica, deverá treinar já integrado com o restante plantel, ainda em outubro neste mês. Ou seja, as previsões do Departamento Médico do Benfica é que Manu possa regressar à competição no decorrer do mês de novembro, o que vai permitir estar apto a tempo do derby frente ao Sporting. De qualquer forma, o médio precisa de ganhar ritmo e nem a equipa técnica nem o jogador querem queimar etapas. Ivanovic sonha em ser jogador do Real Madrid e também do Milan. Num questionário no TikTok, enquanto está ao serviço da seleção da Croácia, o avançado do Benfica admitiu que tem o sonho de um dia poder vestir a camisola do Real Madrid e do Milan, bem como jogar no Santiago Bernabéu. Além disso, Ivanovic destacou Guardiola como o melhor treinador do mundo e Maradona como o melhor de todos os tempos. O avançado confessou ainda que o ponto alto da carreira até agora foi a chamada à seleção. Recorde que Ivanovic foi titular na vitória da Croácia sobre Gibraltar por 3-0, não tendo feito qualquer gol ou assistência. Viktor Gyökeres teve uma noite para esquecer numa nova derrota da Suécia. O avançado ex-Sporting teve uma exibição bastante má, com apenas um remate efetuado e 12 perdas de bola. Após a derrota da Suécia frente ao Kosovo por 1-0, o apuramento para o Mundial ficou ainda mais difícil e os adeptos suecos não perdoaram Gyökeres. Através das redes sociais são muitas as críticas de que tem sido alvo. Recorde que o avançado está a passar bastantes dificuldades desde que trocou o Sporting pelo Arsenal e entre jogos do clube e da seleção não faz um golo há mais de um mês. Entretanto, já vamos ver também o resumo deste jogo daqui a pouco. Mas para já, seguimos com Luís Soares, que revelou que sofreu uma depressão e que nem sequer conseguia sair da cama. Numa entrevista intimista ao El Espectador, o avançado do Sporting confessa que viveu tempos difíceis em 2023, quando fraturou o peróneo. Soares admite mesmo que bateu no fundo durante o processo de recuperação da lesão e que teve de ter apoio psicológico. Agora, figura em grande destaque tanto no Sporting como na seleção colombiana, o goleador diz estar a aproveitar o futebol ao máximo, garantindo que está na plenitude da confiança. Recorde que esta temporada Soares já marcou 11 golos em 12 jogos. O Bayern Munique é o mais recente interessado em De Bast. Segundo o portal Fichajes, o central do Sporting integra a lista de alvos do clube alemão para substituir um jogador que está em final de contrato. De Bast tem despertado a atenção de vários clubes europeus. Já antes se falou do interesse do Liverpool. E agora De Bast, recorde, tem contrato com o Sporting até junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. A SAD, liderada por Frederico Varandas, pagou 17 milhões e meio de euros ao Anderlecht em 2024 e quererá reaver parte desse valor com a venda do jogador. O Now revela agora todos os segredos da conversa que levou Frederico Varandas a revelar as preferências clubísticas dos elementos dos órgãos sociais da Federação Portuguesa. Segundo apurámos, o presidente do Sporting falou com Pedro Proença, em Alvalade. Terá sido uma conversa informal e que surgiu na sequência das várias acusações feitas por Luís Filipe Vieira. A primeira aconteceu a 1 de agosto, em entrevista ao Now. Na altura, o candidato à presidência do Benfica disse, e estou a citar, "É tudo verde na Federação". Depois, a 18 de setembro, os presidentes do Sporting e da Federação Portuguesa de Futebol falaram em Alvalade durante o jogo entre o Sporting e o Kairat. Foi na sequência dessa conversa que Varandas revelou que 38% dos elementos dos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol são do Benfica e apenas 25% do Sporting.
O Sporting prepara um financiamento de 225 milhões de euros para obras no estádio. A operação está diretamente relacionada com a criação da nova empresa do Sporting Entertainment, que passou a gerir o direito de superfície do estádio José Alvalade e visa financiar o investimento em obras de remodelação do recinto. A emissão privada de obrigações está a ser feita através do banco norte-americano de investimento JP Morgan. O presidente do Sporting, Frederico Varandas, anunciou na sexta-feira um investimento total a rondar os 200 milhões de euros no novo Alvalade, dos quais 50 milhões já foram executados. Segundo o Record apurou, o financiamento deverá ser feito por um período de 25 anos e garantir uma taxa fixa de 5,75%. André Vilas-Boas entende que Gabri Veiga é um dos melhores talentos geracionais do futebol europeu. O presidente do Futebol Clube do Porto falou com jornalistas estrangeiros sobre a contratação do médio ao Al-Ahly no verão, destacando que, noutro momento e contexto, este seria um negócio impossível. Entretanto, disse mesmo que, caso o jogador ainda estivesse no Celta de Vigo, não teria sido possível contratá-lo. Vilas-Boas relatou o trabalho de persuasão que foi necessário para trazer Gabri Veiga da Arábia Saudita por 15 milhões de euros, mais 4 milhões em objetivos. A aquisição do espanhol foi um processo muito longo que demorou cerca de um ano. Esse negócio serve de exemplo para outros que o Futebol Clube do Porto pode vir a fazer no futuro. O líder do clube admite voltar a apostar no mercado saudita para encontrar craques desejosos de regressar à Europa. E Víctor Fraúl garante que não vai sair do Futebol Clube do Porto num futuro próximo. Questionado sobre as notícias que dão conta do interesse do Brighton e do Atlético de Madrid, o médio foi assertivo ao deixar bem claro que uma transferência está longe de acontecer e que nem sequer pensa nessa possibilidade. A fazer um excelente arranque de temporada, Fraúl garante que está incrivelmente feliz no clube, na cidade, e que o único foco é lutar pela conquista do campeonato e da Liga Europa. Recordo que Fraúl fez uma assistência no jogo da Dinamarca frente à Grécia. Fraúl ganhou todos os prémios individuais da Liga que disputou no mês de agosto. O craque do Futebol Clube do Porto foi eleito o melhor jogador médio e jovem do campeonato em agosto, tendo recebido todos os prémios no centro de treinos do Futebol Clube do Porto. No prémio de melhor jogador do mês, Fraúl superou até o compatriota Hjulmand. Já na eleição para médio do mês, bateu o benfiquista Austrens, enquanto na distinção de melhor jovem ficou à frente do companheiro de equipa William Gomes. Recordo que estes são prémios atribuídos com base nas votações dos capitães e treinadores de todas as equipas do campeonato. O Futebol Clube do Porto mostrou a forma intensa como Francesco Farioli prepara os treinos do Futebol Clube do Porto. São imagens que impressionam e que mostram vários jogadores completamente de rastos na preparação para o próximo jogo do Porto. A equipa comandada por Francesco Farioli fez mais uma sessão de treino e parece que este foi um treino de grande intensidade, como se pode ver pelo estado dos jogadores neste vídeo publicado nas redes sociais do clube. Alguns elementos do plantel mostram-se extremamente cansados, deitam-se até no relevado. São os casos, por exemplo, de Gabri Veiga, Alberto Costa ou William Gomes. Fora desta sessão ficaram vários jogadores que estão ao serviço das respectivas seleções, como são os casos de Diogo Costa, Samu ou Rodrigo Moura. Luuk de Jong está a abdicar de folgas para regressar o mais rápido possível à competição. Segundo o jornal A Bola, o avançado do Futebol Clube do Porto quer acelerar ao máximo o processo de recuperação e está a fazer horas extra. E na maior parte dos dias, de Jong é dos primeiros a chegar ao centro de treinos do Futebol Clube do Porto, deixando as instalações já na parte da tarde e após cumprir várias etapas do plano de recuperação. No entanto, apesar de estar afastado dos relevados, de Jong tem-se mantido bastante perto do grupo, fazendo uso da experiência acumulada ao longo da carreira para transmitir mensagens aos colegas, mas também a Neuwen Pérez, que também se encontra a recuperar da lesão. E então, como prometido, vamos então ao resumo com o Viktor Gyökeres a titular. A Suécia perdeu frente ao Kosovo por 1-0. Assim, a Suécia está ainda mais longe de ir ao Campeonato do Mundo. Aos 32 minutos,
Aslani inaugura o marcador para o Kosovo. O golo de Aslani com esta camisola está em grande forma. Já na segunda parte, Gyökeres fica perto de marcar com um cabeceamento. Logo aqui pelo clube, já marcou isso sim. Golos à Eslovénia. Até ao fim, Gyökeres teve uma nova oportunidade, mas voltou a desperdiçá-la. Propriamente aqui. Vamos agora olhar para Cabo Verde, que venceu o Eswatini por 3-0 e apurou-se pela primeira vez na história para o Mundial. Foi a festa total na cidade da Praia depois do apito final do árbitro. A seleção cabo-verdiana fez história, muita emoção no relevado e também nas bancadas. É a primeira vez na história que Cabo Verde chega a uma fase final de um Mundial de Seleções. Chegou a tua hora, Cabo Verde! Alô, Mundial 2026! Tubarões azuis à vista! Que momento espetacular! São momentos de grande emoção que estamos agora a ver pelas imagens. E vai acabar! Todos os cabo-verdianos presentes no estádio em grande euforia. Apenas Mundial para Cabo Quanto aos golos, aos 48 minutos, Livramento coloca Cabo Verde na frente do marcador. Gol do jogador do Casa Pia a fazer o 1-0. Do lado totalmente oposto, fizeram provavelmente os 100 metros. Pouco depois, o Willy Semedo amplia a vantagem para Cabo Verde. Euforia nas bancadas com o segundo golo do jogo. Atenção! Na compensação, Stopira fecha o resultado em 3-0. Apuramento histórico da seleção cabo-verdiana para o Mundial do próximo ano. Com esta! Para já, vamos ao grande tema em destaque desta edição da Liga Now. Noronha Lopes revelou à CMTV os rendimentos desde 2017. O candidato diz que vive confortavelmente e que isso se deve ao seu grande trabalho como gestor ao longo dos anos. Eu vou fazer aqui hoje uma coisa que nunca pensei fazer. Faço porque tenho que defender a minha honra e a minha dignidade e da minha família e faço por amor ao Benfica e pela absoluta transparência que eu quero que os benfiquistas sintam da parte do João Noronha Lopes. Eu, durante os meus anos da McDonald's, acumulei, obviamente, condições para ter uma vida confortável financeiramente. E é exatamente disso que eu vivo. É do conforto financeiro de 20 anos a lidar ao mais alto nível. Mas já disse que durante os últimos anos foi sempre trabalhando também com grandes empresas Já lá vou, Mariana. internacionais. Já lá vou. Mas Mas deixe-me... que empresas são essas Sim, também? senhora, vou explicar tudo. Mas permita-me só que conclua. Que é, este conforto financeiro é um conforto financeiro que me vem de ser um gestor de executivo em altos cargos numa das maiores empresas do mundo. E o que eu tenho aqui para lhe mostrar, com total transparência, são as minhas declarações de rendimento desde que eu voltei para Portugal. Eu voltei para Portugal em 2016 e, portanto, aqui estão as minhas declarações de rendimento de 2017, de 2018, de 2019, de 2020, de 2021, de 2022 e de 2023. Porquê é que começam em 2017? Porque antes eu estava imigrante em França e, portanto, era lá que eu estava a exercer a minha atividade profissional. E porquê só até 2023? Porque eu tenho rendimentos de valores mobiliários que normalmente acontecem numa fase mais tardia do ano e, portanto, eu posso entregar a minha declaração de rendimentos até ao dia 31 de dezembro do ano a que diz a respeito. E, portanto, durante este período, eu acumulei riqueza entre salários e valores mobiliários de cerca de 23 milhões de euros. Este é um assunto... Desde 2017 acumulou 17 milhões de euros... 23 milhões de euros. 23 milhões de euros... Sim, e é o que está aí, de estas são as património. declarações oficiais que são entregues nas finanças em Portugal. Agora, Mas, claro, neste momento não tenho a oportunidade de estar a olhar para estes Sim, mas documentos deixe-me só acrescentar uma coisa, Mariana, que é estas declarações vão estar disponíveis no site da minha campanha a partir de agora. E, portanto, eu estou aqui a fazer algo que
que o faço, como eu lhe digo, para repor a minha dignidade e no interesse daquilo que é a transparência dos benfiquistas. Mas, portanto, dando aqui um exemplo, por exemplo, do ano de 2020, aqui no que diz respeito a rendimentos, tem uma soma de controle de cerca de 28 milhões de euros. Não. É isso? Os números estão aí. A soma total são 23 milhões de euros. Mas deixe-me só que lhe diga uma coisa, porque é importante para os benfiquistas perceberem isto. Eu nunca precisei na vida de dizer aquilo que tinha e aquilo que não tinha. Este é um dos grandes temas em destaque nesta edição da Liga Now, como sempre, bem acompanhada, desta vez com o Paulo Catarro e Pedro Sousa. Muito bom dia aos dois. Pedro Sousa, esta entrevista dada na CMTV em exclusivo pode mudar o rumo das eleições? Que impacto é que vai ter? Bom dia a todos. Vamos ver. Eu creio que ele já ia, nas sondagens, nas intenções de voto, à frente dos principais concorrentes. Aquilo que assistimos ontem não é uma coisa de todo normal. Já vi escrito muitas vezes a palavra transparência, outras a palavra coragem, outras ainda determinação. Eu não estava à espera que uma campanha chegasse a este ponto, mas na verdade eu creio que ele faz aqui quase que um harakiri aos outros candidatos. Ele tem uma... É curioso que ele tem, hoje de manhã estava a pensar, ele tem uma trajetória de vida profissional até muito semelhante à de Rui Costa, porque passou muitos anos fora noutras funções. Rui Costa esteve, creio que 12 anos em Itália, 7 na Fiorentina e 5 no Milan, ou qualquer coisa parecida. Agora, foi desconcertante perceber que ele expôs. Eu gostei muito de uma expressão que se seguiu no debate da CMTV, creio que do Tiago Silva, que disse foi um autêntico striptease da vida pessoal dele. E creio que aqui outra coisa que tinha-me chamado a atenção durante... Era um striptease financeiro, utilizando a expressão... striptease financeiro, porque realmente não é normal que as pessoas façam isto por um bem maior, e o bem maior para ele é o Benfica. Queria destacar duas coisas. Uma frase dele, quase no final, que eu creio que é um grande soundbite, que é: apesar disto tudo, será a maior honra da minha vida ser presidente do Sport Lisboa e Benfica. E isso foi conjugado com a pergunta que a Mariana lhe fez: como é que foi o fim de semana em casa com a mulher e com os filhos? Eu creio que ele tem 4 filhos que discutiram isto tudo e que decidiu avançar para esta amostragem do que se passou. E outra coisa que para mim resulta claro, olha, e que também ouvi do Tiago a seguir no debate, ele disse e assumiu que foi uma das coisas que não concordou com Vilas Boas, é que os presidentes, não é por provarem que se estão ali a tempo inteiro, empresas de 200, 300 milhões de euros, é evidente que têm que ser assalariados a nível de qualquer suspeição. Porque depois vamos assistir àquilo que chamam os cartões corporativos e estão lá todos os meses 50, 60, 70 mil euros. E finalmente uma coisa que aqui dissemos à tarde e que eu acho que é muito importante. Eu tive depois da conversa acesso a ver aqueles papéis todos e ainda mais alguns que tinham a ver com extratos bancários de 3 instituições que estão em Portugal. Banca, Banco Inter e Millennium. Ele voltou a falar e enfatizar a questão da auditoria como um instrumento de trabalho dos últimos 10 anos. Eu creio que, vamos lá ver, faltam agora 11 dias para as eleições, vamos lá ver como é que se vão posicionar os outros 2 candidatos perante aquilo que aconteceu ontem à noite e como é que o discurso vai ser afinado e como ele disse também, e eu acredito nisso que ele tem razão, que não vamos ficar por aqui. Isto é, ele terá garantido ontem seguramente pelo menos a segunda volta. Acho que foi demasiado evidente isso pelas reações que se tem assistido, mas creio que a campanha dele aponta para ganhar à primeira volta. Não sei se isso será possível, se não, veremos. É incontrolável saber qual é a vontade dos sócios do Sport Lisboa e Benfica quando 80 ou 90 mil se dispõem a votar. Agora, que houve aqui uma coisa diferente e que, com toda a sinceridade, se calhar, no meu ponto de vista, não era de todo necessário
mas compreendo que ele se tenha sentido afetado e atingido na sua honra, por isso falei em transparência, e às vezes a linha é ténue entre o que é coragem e cobardia, e na verdade pareceu-me um ato de coragem que não tem paralelo, mas que eu temo, só para terminar mesmo, Para terminar mesmo e pedir a opinião também ao Paulo. Sim, que eu temo que isto passe a fazer jurisprudência para as eleições dos grandes. Isto é, ok, vem cá, mas mostra lá as tuas contas, mostra lá quanto é que ganhaste, mostra lá os teus extratos bancários. Temo sinceramente que isto avance para esse ponto. Paulo, aqui o Pedro tocou em 2 pontos de análise que já vamos mais à frente, que tem que ver com os salários e, por outro lado, também a reação dos candidatos, mas a tua opinião, porque ao mostrar as declarações de IRS desde 2017 está de facto a ser transparente e a mostrar aos sócios que não tem nada a esconder? Bom dia. Eu acho que isto não altera nada a formação de ideia sobre a capacidade que João de Noronha Lopes tem ou não para ser presidente do Benfica. Porque não é pelo valor que se tem na conta bancária que uma pessoa pode ser classificada como indicada para exercer determinadas funções. Mas não altera a percepção da maioria das pessoas? O problema é que lançou-se nesta campanha, e vai continuar, e não vai ser só com o João de Noronha Lopes. Isto pode-se ficar já desde aqui muito claro que isto não vai ficar aqui assim, vai continuar e vamos ter também para outros candidatos também fruta desta. Porque começaram-se realmente a fazer campanhas perfeitamente, e a expressão do João de Noronha Lopes é a certa, campanhas sujas. E quando se atira lama para a ventoinha, suja toda a gente. E, portanto, é o que está a acontecer e é o que vai acontecer até o dia 25, pelo menos, se a questão não ficar decidida na primeira volta, que eu acho que não vai ficar, apesar do otimismo do João Noronha Lopes ontem à noite. Por isso, eu percebo aquilo que ele disse ontem, depois de todos os problemas que foram levantados em torno dos prejuízos das empresas dele são problemas de empresas de ordem familiar. Aquilo que ele referiu ontem, que não são dos prejuízos da empresa lá dos francos, que são muitos anos a virar francos, são, no fundo, o que ele disse, o que eu percebi, foram suprimentos dos sócios, que é uma coisa perfeitamente normal que acontece em muitas empresas. Os sócios emprestarem, no fundo, dinheiro às sociedades, e esse dinheiro, e depois, ao fim de X tempo, quando é possível, retiram. Quando a empresa não corre bem, mas quer dizer, agora eu acho que ontem o grande trunfo que João de Noronha Lopes conseguiu com isto foi, ao pôr toda esta parafernália de documentação cá fora, no fundo quase que lançam um repto aos outros. Vocês podem fazer o mesmo? Todos os outros 5. E podem ou não fazer? Pois, isso não sei. É essa a pergunta que eu agora gostaria de ver respondida. Era se os outros estão todos capazes de fazer o mesmo que ele. Bem, Paulo Catarro, Pedro Sousa, temos ainda muito para discutir sobre esta entrevista exclusiva dada à CMTV e muitos outros assuntos, por isso não saia desse lado, é uma curtíssima pausa. Estamos de regresso nesta edição da Liga Now e temos mais declarações exclusivas dadas por João Noronha Lopes à CMTV. Confessa que é difícil de estar a revelar publicamente dados da família. O candidato à presidência do Benfica garante que tem um currículo à prova de bala e que não tem nada a esconder. Eu já estava à espera disto. Ouça, isto E como é que está a reagir a sua família disse isto. Ouça, a estes últimos dias? Eu tenho uma grande sorte, sabe? E um grande orgulho. É que a minha família é tão benfiquista como eu. Aquilo que eu estou aqui a fazer e a partilhar dados que são privados é, obviamente, algo que é duro para mim e para eles. Mas eu tenho a sorte
maior deste mundo. Falou É com a sua família antes de tomar este passo? Claro que sim. Eu tenho uma grande sorte neste mundo, que é da minha família querer, tanto como eu, defender a minha honra e a minha dignidade e gostar muito do Benfica. E, portanto, o que estou aqui a fazer hoje, obviamente que foi discutido com eles durante este fim de semana, e permita-me só que lhe diga 3 coisas. Que é, João Noronha Lopes não tem nada a esconder. João Noronha Lopes tem um currículo à prova de bala. João Noronha Lopes é um homem livre e tem recursos financeiros que acumulou ao longo de uma vida de trabalho, de dedicação, como imigrante, em vários países, em conjunto com a minha família. E, portanto, aquilo que eu lhe posso garantir é, eu não faço parte de sociedades secretas, eu não faço parte de grupos, eu não sou apoiado por empresários, eu não tenho ligações a pessoas que não dão a cara. Eu sou um homem livre e independente, e é essa independência que o Benfica precisa, e é essa independência que assusta muita gente. Pedro Sousa, a partir do momento em que as informações foram tornadas públicas, era mesmo fundamental que João Noronha Lopes tivesse esclarecido tudo numa entrevista, ou não era necessário chegarmos a este ponto? No mundo perfeito não era necessário chegar a este ponto, mas creio que esta ponta final da entrevista lhe saiu particularmente bem. Ele tinha a lição estudada, quem o briefou fez um trabalho que eu acho que toca nos pontos essenciais, e particularmente nesta ponta final, quando ele fala da família e do currículo à prova de bala, de sociedades secretas, de apoios de empresários ou não, e portanto deixou também ali uma série de insinuações, que não deixam de ser insinuações, para que os sócios do Sport Lisboa e Benfica possam avaliar ou não. Eu não estou tanto... O Paulo começou há pouco por dizer que não estava certo que esta entrevista ou que esta conversa de ontem com a Mariana influenciasse muito. O problema é que se criou a ideia, creio eu, nos últimos 3, 4, 5 dias, que ele precisava do salário do Benfica para viver o seu dia-a-dia, não é? E creio que foi isso que esteve aqui a presidir a esta decisão de ser um livro aberto, de tal, não sei se coragem, se determinação, não sei bem como qualificar. Mas como está então a desmentir todas as acusações de que necessitava de um salário para dar conta dos... Ele diz uma coisa que eu concordo muito, que é os presidentes têm que ter salários. Quando temos empresas que gerem mais de 200 milhões de euros, é evidente que os presidentes não é só dizer que passa cá o dia e depois. Quer dizer, eu percebo a opção de cada um. André Vilas-Boas, num momento particular do Porto, entendeu que não. Eu acho que ele devia dar esse passo, em nome também da transparência, de ter um salário, e um bom salário. Frederico Varandas tem um bom salário e tem prémios de desempenho, como ainda agora foi conhecido. Todos os clubes têm comissões nas suas cidades de remunerações, e, portanto, eu acho que isso é também um atestado de competência às pessoas que compõem essas comissões, porque o que eu temo é que até dia 25, e ainda é sábado a 8 dias, eu digo ainda é porque andamos nisto há meses, e na verdade isto tem... creio que ainda vai só no início, aí já concordo com o Paulo, creio que vão sair mais coisas, não sei de quem, mas é o que se ouve, os rumores que se ouvem sobre candidatos e aquilo que... Agora, quando se ouve sobre candidatos, claro que é sobre aqueles que as sondagens e as pessoas mais falam, que são João Noronha Lopes, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, são aqueles que apareceram nas sondagens melhor colocados para triunfarem. E depois há aqui um outro aspecto que é muito importante perceber, é se as eleições do Benfica forem uma segunda volta, como é que o universo benfiquista se vai posicionar, aqueles que serão forçosamente mais de 50% que não votaram em nenhum dos dois candidatos. E, portanto, acho que isso vai definir muita coisa em relação à decisão final dos sócios do Benfica.
Paulo Catarro, vamos também falar aqui desta questão dos salários. Acreditas que houve a tentativa de criar uma convicção para os sócios do Benfica de que João Noronha Lopes precisava de um tacho no Benfica, no fundo, para conseguir dar conta dos prejuízos, ou isso foi fruto de João Noronha Lopes, essa criação de narrativa? Já se percebeu que nesta fase joga-se todo o tipo de argumentos. Portanto, é natural que também tenham tentado criar esse tipo de insinuação de que João Noronha Lopes precisa desse vencimento. Eu acho também que qualquer pessoa que está a trabalhar deve ser paga para isso. Portanto, seja em que função for. E se é presidente de uma organização como o Sport Lisboa e Benfica, ou como o Futebol Clube do Porto, ou como o Sporting, terão de ser pagos de acordo com as funções que têm. E por isso não relevo em nada essa questão. Acho que faz parte deste tipo de campanhas. E acho que é perfeitamente natural que ele queira ter um ordenado. Aliás, na sequência devia ser obrigatório. Na sequência da alteração dos estatutos do Benfica, e até os corpos sociais do clube, até aqui só os elementos da SAD é que poderiam ser remunerados, mas até agora, a partir desta altura, a direção, os elementos do próprio presidente passarão a ser remunerados e os outros terão senhas de presença mais significativas. Portanto, o próprio clube é que definiu por 90% e muitos % da aprovação dos associados, é que definiu essas regras. Então porquê é que o novo presidente, se for João Noronha Lopes, não havia de receber um vencimento de acordo com os estatutos do clube? Faz sentido. E não percebo porque é que se diz. Eu acho que não receber não significa que se tenha mais amor ao clube por causa disso. Quer dizer, porque esse valor do vencimento do presidente naquilo que é a faturação do clube, estamos a falar de uma gota d'água. Portanto, não faz o mínimo sentido. Há pouco falavas da possibilidade de agora, ou não, dos outros candidatos entregarem também todas as declarações de rendimentos, mas vamos explorar essa ideia tendo em conta as acusações que, entretanto, foram feitas nas últimas horas por parte de Noronha Lopes e também de Rui Costa. Noronha Lopes contradiz Rui Costa e afirma que ele é o verdadeiro alvo a abater das eleições do Benfica. Aquilo que o Rui Costa diz é que é ele o alvo a bater nesta campanha, é sobre ele que mais se fala, é sobre ele que falam os outros candidatos, e estava a referir-se também, obviamente, a si. É o alvo a bater Rui Costa? Posso fazer uma nesta pergunta? campanha Posso eleitoral? fazer uma pergunta? Se fosse Rui Costa o alvo a bater, acha que eu estava aqui a partilhar a minha declaração de rendimentos? Acha que eu estava aqui? Acha que eu estava aqui a partilhar? Acha que é o alvo a bater nesta campanha? Com certeza que sou. Campanha. E sabe porquê? Porque vou em primeiro, porque sou eu que encho as casas do Benfica, eu ando no Benfica de norte a sul, o Benfica não é só Lisboa, eu sinto este desejo de mudança dos sócios e é uma mudança que eles sabem que vai acontecer. Eu vou ser presidente do Benfica e podem continuar com estas campanhas, mas eu serei presidente do Benfica. E o Benfica precisa de uma mudança, mas precisa de uma mudança que é feita com confiança. É de alguém que se preparou para isto, que não vai para o Benfica fazer um estágio, de alguém que se rodeou de uma equipa extraordinária e que está comigo, de alguém que tem um projeto claro e de alguém que vai sempre colocar os interesses do Benfica acima de tudo. E esta foi a resposta de João Noronha Lopes, já depois de Rui Costa ter afirmado ser o alvo a bater nas próximas eleições presidenciais do Benfica. Em resposta a uma pergunta sobre as declarações de João Noronha Lopes, que acusou alguns candidatos de fazerem uma campanha suja, o presidente do Clube da Luz sublinha que a sua candidatura assenta na honestidade e no amor ao Benfica. Noronha Lopes falou de campanha suja de algum dos candidatos, sendo que essas críticas são endereçadas a si? A mim? Faço a pergunta a si mesmo, na campanha suja, quem é que tem falado de quem? Para já sou o alvo a bater porque sou o presidente do Benfica. Mas a verdade é que ouve-se muito falar do Rui Costa isto, o Rui Costa aquilo, o Rui Costa aquilo outro, e não vem o Rui Costa a falar das outras pessoas dessa maneira. Portanto, pergunta quem é que está a fazer a campanha suja. Há uma coisa que eu tenho dito sempre
e vou cumprir. Sou presidente do Benfica, para além de candidato, sou presidente do Benfica. E o Benfica merece que este ato eleitoral decorra com a dignidade que o clube merece. E é isso que eu vou tentar... Mas Rui, houve uma que diz que há alguém a fazer esse trabalho sujo. Sim ou não? Há alguém a fazer esse trabalho sujo? Vejam aquilo que dizem sobre mim, aquilo que se tem dito sobre mim. Vejam o tema até da Rússia agora, que caiu nesta fase também. Vejam todos os temas que têm saído e quantas vezes me ouviram dizer que foi A, B, C ou D que plantou o que quer que seja. Portanto, não vem entrar nesses argumentos. A minha candidatura como a minha pessoa e como sempre tive no Benfica, como sempre tive na vida, é pela seriedade, pela honestidade e pelo amor ao Benfica. Não por outras coisas que... Não sou eu que tenho estado a falar dos outros, mas sim os outros têm estado a falar de mim. Portanto, acho completamente absurdo estar-se a falar de uma coisa destas, quando todos os dias, há um mês a esta parte, a única coisa que se ouve dos outros programas eleitorais é o Rui Costa isto e o Rui Costa aquilo. Pedro Sousa, afinal, quem é que está a fazer uma campanha suja para estas eleições? Mas vamos distinguir aqui duas coisas. Sim. E coloquem aspas no alvo a bater, que é aqui o mote para esta conversa dos dois. Normalmente é evidente que o alvo a bater é quem está no poder. Claro. Portanto, isto aí não há dúvidas nenhumas sobre isso. E nisso Rui Costa tem razão. O alvo a bater é quem está no poder. Quem está no poder é Rui Costa. E, portanto, há 5 candidatos porque não se revêem em Rui Costa. Quer dizer, o alvo a bater é Rui Costa. Isso é uma coisa. Isso para mim é muito claro. É no futebol, no desporto, na política. O alvo a bater é quem está no poder. Não há aqui outra forma de interpretar isto. Ainda para mais numas eleições tão concorridas. Agora, outra coisa é aquilo que se passou nos últimos 4, 5 dias e aquilo que disse... Foi o que eu gostei menos da parte, foi a vitimização. Eu percebo que aquilo deve ser completamente desconcertante, fazer este striptease financeiro e ter que falar com a mulher, com os 4 filhos e isso tudo, mas quer dizer, ele sentiu-se atingido particularmente com uma questão em concreto que lhe colocaram, e voltamos aos frangos. Quer dizer, eu já disse aqui ontem, esperava falar de tudo nesta campanha, menos de frangos desossados e de crepes. Mas a verdade é que chegamos aqui. Mas Pedro, agora não percebi quem é que estava a ter esta estratégia de vitimização. Não, o João Noronha Lopes? Não é de vitimização, é de sentir a necessidade absoluta que estaria em risco, provavelmente, a sua chegada à segunda volta, se não desse este passo. Porque este passo nunca foi dado. Eu não vi em nenhum clube isto ser dado. E se isto ganha escola, se isto ganha, vamos chamar-lhe jurisprudência, estamos aqui perante um sarilho. É porque, vamos ver, as pessoas não têm que ser ricas, não têm que ter 23 milhões, 10, 5 milhões no banco para quererem ser presidentes de um clube. Têm que ser competentes. Ponto final. Mas João Noronha Lopes ontem não tentou comprovar essa competência em termos de gestão? E chegados aqui, deixa-me só dizer isto, chegados aqui, o que nos estão a vender é que preciso ter muito dinheiro no banco para... ou no banco, ou em títulos imobiliários, ou seja lá o que for, ou investimento em imobiliário, em apartamentos, em casas, seja lá o que for, para chegar à presidência do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting. E nada mais errado. Nada mais errado. Tem que ter competência, um currículo sim, e vontade, determinação, e aí fazer-se acompanhar de uma boa equipa. E mais do que aqueles que serão os que acompanham nos órgãos sociais, seja de Rui Costa, de Noronha, de Vieira, de Manteigas, seja lá de quem for, são aqueles que eles depois escolhem. Que isto é como os diretores gerais no governo. Eles é que fazem andar a máquina. Não são, quer dizer, são com as diretrizes da direção, do presidente, sim, mas depois são os profissionais do dia-a-dia que fazem andar a máquina. Do Benfica, do Porto, do Sporting, de uma empresa pública. Não tenham dúvidas sobre isso. E, portanto, mais do que ter 23 milhões de euros no banco, ou seja lá o que for, e o Rui Costa não deve ter menos, porque, digo eu, 7 anos na Fiorentina, 5 no Milan. Naquela altura, ele custou mais de 45 milhões de euros ao Milan. Vê lá tu, não sei se foi em 2000 ou 2001 ou por aí adiante. Acho que chegamos a um ponto em que se avalia não competências, em que se avalia não capacidade para o ato, mas sim ter ou não ter dinheiro no banco, ter ou não ter muitas casas, ter feito isto e aquilo durante o seu passado. E isso é muito preocupante
porque vai fazer escola para as futuras eleições dos grandes clubes. Mas, Paulo Catarro, o que é que acreditas que João Noronha Lopes tentou, no fundo, com esta entrevista? Mostrar que não precisava do dinheiro do Benfica para nada, ou, por outro lado, mostrar a tal capacidade de gestão, sendo que estava a ser muito criticado por ter empresas em prejuízo? Sim, eu acho que bem, o primeiro objetivo foi defender a sua honra enquanto gestor profissional de reputação internacional que estava a ser posta em causa. E ele fez uma campanha muito focada na contraposição em relação à forma como o Rui Costa geriu o Benfica nos últimos 4 anos, assumindo-se como um gestor capaz de fazer muito melhor do que Rui Costa. Ora, se isso estava a passar-se um entendimento ou uma percepção de que podia não ser bem assim, é óbvio que ele sentiu a necessidade de ter que esclarecer esse aspecto. Mas depois há esta questão da vitimização que tu referias há pouco, e eu acho que ontem houve vitimização dos dois lados. Do próprio Rui Costa, que, como o Pedro disse, como é óbvio, se é ele o incumbente, toda a gente que concorre contra ele é porque acham que podem fazer melhor do que ele ou diferente dele. Senão não concorriam, apoiavam-no, não é? Para uma recondução. Isso é o primeiro ponto. E depois ele nunca disse nada, sim, ninguém disse que foi ele que disse diretamente. Aliás, João Noronha Lopes não diz que foi ele que nunca se referiu a ele diretamente, mas diz que há outras pessoas que, por interposição, enfim, nós sabemos como é que tudo isso funciona. Mas também, João Noronha Lopes, depois naquela questão que disse na entrevista, senão eu não estaria aqui se não fosse por causa da sondagem, eu acho que as sondagens também as que foram feitas até agora não permitem retirar conclusões de que João Noronha Lopes está à frente na intenção de votos dos sócios do Benfica. Se ele tem isso como seguro, eu acho que deve pensar 2 vezes. Ter mais cautela. Porque uma coisa é fazer aqui um estudo de opinião no Estádio da Luz. Outra coisa é, como já vimos, vai haver mesas de voto espalhadas por todos os distritos. Há muitos sócios do Benfica espalhados pelo país todo, que têm muitos deles nas casas do Benfica, que têm muitos com 50 votos. E muitos deles aqui na Luz têm apenas 3 votos, e isso pode fazer muita diferença. E, portanto, eu acho que é melhor irem todos com calma e esperarem que venha o dia 25 e que as pessoas ponham lá o voto no dia do Benfica Aroca. Nós vamos continuar aqui a comentar tudo sobre as eleições do Benfica, sempre em primeira mão, como sabe, mas para já vamos avançar para Viktor Gyökeres. Teve uma noite para esquecer numa nova derrota da Suécia. O avançado ex-Sporting teve uma exibição muito má, com apenas um remate efetuado e 12 perdas de bola. Após a derrota da Suécia frente ao Kosovo por 1-0, o apuramento para o Mundial ficou ainda mais difícil e os adeptos suecos não perdoaram Gyökeres. Através das redes sociais, são várias as críticas de que tem sido alvo. Recordo que o avançado está a passar bastantes dificuldades desde que trocou o Sporting por Arsenal e entre os jogos do clube e da seleção não fez um golo há mais de um mês. Paulo Catarro, já passou o tal período de adaptação necessário para Viktor Gyökeres ou não? Ainda é justificável que não continue a apresentar resultados? O karma tem destas coisas, não é? Muitas vezes acontece isto. Eu acho que ele está a recolher aquilo que semeou com esta preparação de temporada que foi terrível. Portanto, a todos os níveis. Portanto, em termos do rendimento dele, acho que é resultado disso mesmo. E depois daquilo que se passou ontem, ainda foi mais extraordinário ver que ele fez declarações a um órgão de comunicação social sueco em que criticou todos os jogadores da Suécia, dizendo que até a atitude corporal dos jogadores mostra que eles não têm vontade em vencer. Não sei se ele se está a incluir também nisso. O que é certo é que não deixa de ser curioso ser ele a dizer isso, não é? Quer dizer, depois das exibições que temos visto e depois ter sido arrasado pela imprensa sueca. Por isso, é como digo, tenho que voltar a dizer. O karma muitas vezes tem destas coisas e olha.
Pedro Sousa, a falta de protagonismo pode estar aqui relacionada com a falta de rendimento, de alguma maneira? Não. O que está aqui relacionado é com as férias que ele teve. Os 2 melhores jogadores da Suécia fizeram rebelião na pré-temporada. Gyökeres e Isaac são os abonos de família da Suécia. Em condições normais, a Suécia já devia ter... completo. Sim, a Suécia não vai estar no próximo Mundial por falta de profissionalismo dos seus 2 melhores jogadores. Que foram... e paga-se, estas coisas paga-se a fatura. E as férias foram boas e prolongadas, a ausência aos treinos do Sporting está a repercutir-se. A verdade, como tu dizias, ele não faz um gol há mais de 3 meses, há mais de um mês. A questão, repara que ele, nesta qualificação para o Mundial, 4 jogos, 360 minutos, 0 golos, 0 assistências. E contra as poderosas equipas do Kosovo. E Kosovo, Eslovénia e Suíça, mais forte. Depois há 10 jogos no Arsenal, 700 e qualquer coisa minutos, que não chega a 800, com 3 golos e 0 assistências. O que é que importa aqui dizer disto? É que o Sporting, que se calhar estava a fazer assim para chegar aos 10 milhões, mas isto vai demorar tempo. O que eu tenho por certo é que vai receber daqui a instantes 1.250.000 por 20 jogos dele, porque não acredito que ele, chegar já aos 10, não chegue aos 20 do Arsenal, acima de 45 minutos. Mas agora, a cada 20 golos e assistências, dá cá mais 500.000 euros, já começa a ter dúvidas para esta temporada. Sim. Já começa a ter muitas dúvidas para esta temporada. E já agora, a outra questão dos bónus, até ao máximo de 4 milhões, era no período do contrato de 5 anos, 4 apuramentos do Arsenal, portanto, presença coletiva na Liga dos Campeões. Isto para o Sporting chegar aos 10 milhões remanescentes vai demorar e vai ser um martírio se ele continuar assim. Pedro Sousa, muito obrigada pela tua companhia. Também agradeço ao Paulo Catarro. Vamos agora avançar para o jornal à hora de almoço com a Janete Frazão, mas recordo que vai haver uma nova edição da Liga Now também neste jornal. Por isso, fique na nossa companhia, não saia desse lado. Agora atualizamos toda a informação. Até já.